Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Essa semana comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E o que a gente vai discutir aqui são as tarifas, né? Desde o começo do mês, a imposição de tarifas de importação pelos Estados Unidos e a resposta das demais economias a essa imposição de tarifas tem causado uma turbulência tremenda nos mercados financeiros. A gente aparentemente já passou um pior momento e agora com alguns recuos ali nessa agenda de implementação de tarifas, os mercados têm algum alívio, mas ainda o grau de incerteza é muito elevado, né? E isso tem, entre analistas de mercado, analistas na academia, provocado aí uma expectativa de desaceleração importante do crescimento mundial, impactos sobre a inflação, reação dos bancos centrais a esse crescimento mais fraco, enfim, uma série de consequências tanto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, quanto das respostas a essas tarifas, quanto mesmo que tudo volte a ser como antes, os efeitos dessa turbulência toda ainda têm seus impactos para serem digeridos aí na economia nos próximos trimestres. E o que a gente tem visto lá fora, bom, teve o anúncio no primeiro momento das tarifas que começaram com uma base de 10% na importação advinda aí de todos os países, e a esses 10% foram adicionadas aí as tarifas recíprocas, ou um adicional de tarifas, que variava para cada país, dependendo pelas contas do governo americano de quão grande era o déficit com esses países, déficits bilaterais, né, dos Estados Unidos com esses países, em relação ao total de importação que os Estados Unidos faz daquele país. E isso, no primeiro momento, trouxe tarifas muito elevadas para a grande maioria dos países, né? E depois de muita turbulência nos mercados, o governo americano voltou atrás, retirou parte dessas tarifas, então elas estão suspensas para a maior parte dos países. O que está valendo a partir de agora são os 10% de base, mas para o caso da China, essa tensão continua, inclusive as tarifas aumentaram aí, depois do recuo para os outros países. E atualmente essa tarifa está em 125%, e isso somado a tarifas que vinham anteriores ali de cerca de 25% também para a China. Ou seja, valores aí que praticamente inviabilizam o comércio entre os dois países, e isso tem causado uma apreensão enorme com o ritmo de crescimento global, que é projetado que desacelere significativamente, tem uma pressão temporária nos preços, mas provavelmente os bancos centrais no mundo devem olhar para esse cenário de menor crescimento e começar a se perguntar se não é o momento de cortar juros, de estimular a economia. E isso tem implicações aqui para o Brasil, para mercados emergentes de forma geral. Não é isso, Padô? Carlon, esse é um cenário de difícil antecipação. Como você bem explicou, essa questão tarifária tem gerado turbulências financeiras mais intensas que o esperado, o que reduz o crescimento e pressiona a inflação no mundo. Bom, dito isso, a gente tem 3 dúvidas principais. A primeira delas é saber como que os principais bancos centrais no mundo reagem a esse cenário de estagflação, com desaceleração econômica e pressão inflacionária. Vamos supor que os bancos centrais coloquem mais peso na questão do crescimento e cortem juros. Aí vem a segunda dúvida. Como é que os investidores vão ler esse cenário, com juros mais baixos? Será que isso implica confiança no crescimento futuro, maior liquidez e busca por risco? Ou significa medo de uma desaceleração mais forte no mundo, incentivando a busca por proteção e, por exemplo, a valorização do dólar globalmente? A gente não sabe. E há uma última dúvida local: como é que o governo responde a esse quadro global confuso? A gente sabe que nesses ambientes há menor espaço para um populismo aberto, mas por outro lado, a nossa dívida no Brasil vai continuar em alta, o que acaba assustando investidores, afetando fluxos capitais e pressionando o dólar. Bom, nesse ambiente confuso, eu acho que a gente tem mantido o nosso cenário, que é de um dólar ainda pressionado, dificultando a queda da inflação e justificando juros altos aqui no Brasil por mais tempo. Bom, como as famílias e as empresas estão endividadas, isso vai acabar batendo naqueles setores que dependem do crédito e, portanto, a gente vai começar a ver sinais de desaceleração no segundo semestre que pode, a médio prazo, bater também no mercado de trabalho. Resumindo a história, tudo sugere que a gente vai ter menos crescimento no Brasil e um ambiente bastante confuso. Justamente por isso, eu acho que vale a pena, semana a semana, monitorar o ambiente global e a situação brasileira.